gente. Bem-vindos ao Festival de Yasmins Aulas Abertas. Esse projeto conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, na cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de São Paulo. Nossa aula hoje será com a queridíssima, maravilhosa Thaís Cavalcante, Técnicas de Estudo no Saxofone. Thaís, é contigo. Linda aula, querida. Beijo. Obrigada, Pri. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando dessa Big Band, desse projeto, de estar tocando junto com tanta mulher aí talentosa, musicistas maravilhosas aí. Já tive aula com a Paula, então é sempre uma honra, assim, estar tocando, porque acho que a Mayara falou isso ontem. Eu estudei e estou tocando agora do lado da Paula. Isso é muito legal, assim, né? Então, eu estou muito feliz. É sempre muito um clima muito gostoso, né? De todo mundo quando a gente está junto, quando a gente está tocando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu venho estudando, né? O que nessa caminhada aí. Eu comecei a estudar com 8 anos de idade, eu tenho 32. Eu, na adolescência, dei uma paradinha, essas coisas besta de adolescente, né? Mas aí voltei firme. Né? Mas eu comecei cedo, comecei tocando na igreja, e aí depois me formei na Fundação das Artes, aí fui para Municipal, fiz aula com o Maurício de Souza lá e eu vi bastante coisas de técnica também lá, porque é um pouquinho mais voltado para isso mesmo, para técnica. E aí eu fiz, eu acho que pouquinha aula com a Paula, que aí eu já entrei na cantareira e aí fiquei na faculdade, que já era bastante matéria, né? E então é isso. Então, assim, eu comecei a. Ah, e fiz cantareira com o Vitor Alcântara também, maravilhoso, e tô bom. E então, tudo isso que eu vou falar hoje é um pouquinho desses anos todos que eu venho estudando. E eu sou assim muito da rotina. Eu tenho que ter rotina, porque se eu não tiver rotina, as coisas não acontecem. Parece que as coisas não fluem, pelo menos nos meus estudos, na minha vida. Assim. Claro que eu não repito todos os exercícios, a rotina sempre os mesmos. Eu sempre procuro alternar os exercícios que eu vou demonstrar aqui hoje. Mas eu sempre procuro estudar esses três assuntos que a gente vai falar hoje. Sempre tem que estar nos meus estudos de todo dia, porque eu acho que isso é uma base para você tocar bem, para o seu som estar no lugar, né? Para quem está começando agora, eu acho que esses três assuntos é assim, é a base de você ter um som legal para tocar, mesmo que você não quer ser profissional, mas é uma base aí para você ter o som bom, tá tudo no lugar, né? Então eu vou falar um pouquinho dessas três coisas aí. Então, antes de eu falar sobre esses três assuntos, uma coisa, se a gente, para quem aí assistiu todas as aulas, dá para reparar que às vezes um assunto emenda no outro, né? E a minha aula vai emendar muito do que a Isabelle da Trompa falou um pouco, sobre um pouco também do que a Paula também falou na aula dela, sobre coisas de tríades, né, para improvisar no choro. E também um pouquinho aí emendando com coisas que a Mayara falou ontem, que, assim, para o primeiro assunto que eu vou falar, é muito legal. Então, eu acho que é muito legal vocês aplicarem aí todos os assuntos que ela falou, porque vai entrar aí nesses três pilares, né? Eu vou falar, assim, de você tocar, né? Ter o exercício aí para estar tudo no lugar para tocar, né? Então, teve uma coisa que o Vitor me falou uma vez que me marcou bastante, né? Ele falou você tem que estudar isso, mesmo que você não está tocando isso agora. Porque quando te chamarem para tocar, você já vai estar preparada. Então, não vou tocar estudo de técnica, porque eu estou agora mais pegando improvisação, né? Pensando assim, né? Bem
Não, você precisa pegar o estudo de técnica, porque isso vai te ajudar na improvisação. Então, você tem que, né, mesmo que você não está tocando isso agora, claro que você tem que pensar em qual fase você está como instrumentista, né? Ah, vou dar um exemplo meu. Agora eu estou muito voltada a aprender sobre linguagem de música brasileira, né? Eu estou fazendo até, voltei a fazer aula agora, então eu estou aplicando muito essas coisas agora. Meu foco está sendo mais música brasileira, né? Fazendo aula com o César Roversi, que é muito bom aí de linguagem de música brasileira. Então, assim, mesmo que eu estou estudando música brasileira, eu estou pegando todos esses assuntos que a gente vai falar hoje para eu poder executar isso bem, né? Com som afinado, com articulação, que é super difícil, estou sofrendo de choro, e para estar tudo no lugar, né? Fora improvisar também, né? A gente vai falar só rapidamente algumas coisas também que a gente pode estudar. Então, é muita coisa aí para a gente trabalhar. Então, uma coisa que é legal para a gente começar numa rotina de estudos é você perguntar quanto tempo eu tenho hoje para estudar, né? Para você aí montar, estruturar todo o seu estudo, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho 1 hora para estudar, então vamos tentar dividir essa da melhor forma. Claro, assim, né? Se você está numa fase de tô tirando uma música, tô tocando num grupo, preciso muito tocar essa música, então reserva um pouquinho mais do seu tempo para ficar nela, né? Vai fazer nota longa, como você só tem 1 hora de estudo, você não vai ficar lá meia hora, né? E depois os outros assuntos. Vai fazer 10 minutinhos, mas sempre é legal fazer, né? E eu vou começar com o primeiro assunto que a gente vai falar, que é sonoridade, né? E nota longa, né? Eu acho que nota longa, eu falo que é o nosso... Oi, saxofone, bom dia, tudo bem? Como você está? Você tá, é como você tivesse, você vai jogar vôlei, você não vai já chegar lá e começar a jogar, não, você vai alongar, você vai, né, fazer os exercícios lá de aquecimento. Então, a mesma coisa é do instrumento, né? Até você pode lesionar, né? Se você vai entrar logo de cara. A mesma coisa no saxofone, né? Você pode também lesionar, mas assim, se você já começar direto no repertório, vai ser muito difícil você afinar logo de cara, você sabe, tá as coisas assim no lugar, né? Eu acho que vai dar até mais trabalho para você se começar com um repertório com uma coisa que você não vai estar voltada a pensar mais, né? Você precisa preparar o seu corpo, né? A memória muscular para você conseguir aí tocar as outras coisas. Então, o que eu gosto de fazer de sonoridade, né? Muita gente fala que é chato estudar nota longa, meus alunos devem estar assistindo isso, mas assim, é ela que vai te dar a base para ter aquele sonzão bonito, né? Então, chato é uma coisa que o meu professor fala, né? Chato é tocar do lado de quem toca desafinado. Então, vamos fazer nota longa, né? Vamos tentar afinar aí as coisas para... Né? Então, a nota longa é muito importante, né? Então, eu acho que é legal você estar sempre consciente da nota longa. Então, quando você começar a tocar, vai pensar no diafragma, na respiração, né? Respiração aqui embaixo, que ela vai abrindo, né, do lado, e depois sobe para o pulmão, né? E sempre pensando aqui, né? Eu acho que todos os instrumentos, até para cantar, você sempre tem que pensar aqui embaixo, né? No diafragma, pensar tudo, apoiar a nota, né? No abdômen mesmo aqui, né? Então, fazer aquela força. Então, você está consciente dessa força, né? Eu gosto de estudar muito nota longa também, fixando um ponto bem longe e imaginando o meu som chegando ali naquele ponto. Muito legal para dar direcionamento, né, do som. E, e sempre muito consciente do que você está fazendo. Pô, minha nota não ficou boa, vamos voltar, vamos consertar isso. O que será que eu fiz de errado, né? Então, o que eu faço de nota longa, né? A gente pode usar várias coisas que a Mayara falou ontem. Eu vou dar 2 exemplos, então, para vocês aqui. Eu gosto de fazer uma nota longa que é de dinâmica. Então, eu começo bem
só o ar, aí eu vou crescendo e depois eu diminuo, né? Então, como é que é esse diminuir? Que eu acho que é a parte mais difícil desse exercício, né? A primeira parte difícil. Porque você não pode chegar e morrer, né? Você tem que chegar, diminuir, né? Sem morrer, sem faltar o ar, sem chamar o SAMU, né? Então, assim, você sabe que você tem isso de som, então faz o cálculo. Não, vou chegar até aqui, para eu chegar aqui com uma nota bonita, né? Não morrendo, né? Então, você pensar no espaço que você tem, né? Desse som. A mesma coisa na hora de começar, né? Não começar a nota na porrada, né? Eu acho que começar só o ar e a nota vindo do nada, forte, forte e decrescendo, né? Eu gosto muito dessa nota longa porque eu acho que te dá assim uma noção bastante da pressão que você tem que ter na hora de tocar, né? E da flexibilidade e do controle da sua embocadura também. Nossa, dinâmica assim, tocar piano é muito difícil, né? Então é muito legal a gente fazer esses exercícios de flexibilidade também. Eu vou colocar um exemplo aqui, daqui eu faço. Deixa eu só. Eu faço essa nota longa em quintas. Deixa eu só compartilhar aqui. Só um exemplo mesmo para. Todo mundo está vendo aí? Beleza. Deixa eu só tirar aqui. Legal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer em quintas. Eu gosto de estudar também com o afinador para ver se está certo, que aí a gente já trabalha também afinação, né, nessa nota longa. Então, ó, eu parto do si bemol, faço a quinta dela, e sempre fazendo sobe, desce, né? E desço. Aí depois eu faço com si, vou fazendo em quintas justas, depois em dó, dó sustenido e ré. Aí eu sempre paro no ré aqui. Aqui eu já estou morta, morrendo. E esse exercício é muito bom. Depois, quem é saxofonista, me conta aí, porque vai melhorar muito aí a sua embocadura. Eu vou dar só um exemplo só, e aí eu já parto para o outro exemplo. Como eu não aqueci antes, assim, né? Eu vou começar aqui do dó sustenido, tá? Só para não chegar com quem é saxofonista sabe que tocar o piano aqui desse si bemol agora, então melhor eu vou tocar o dó sustenido aqui, peraí. Vou fazer no médio agora. Ó, nessa vez eu cheguei muito forte. Então, vou voltar. Tem que ser só o começo do ar, pianinho, e aí cresce. E aí a gente vai seguindo o exercício aí. Eu vou dar o último exemplo agora de nota longa. Quem quiser, me manda uma mensagem inbox, aí posso mandar todo esse material que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Gente, parar de compartilhar, achei. Nem parece que dá aula no Zoom, Thaís. Vamos lá. Tá tudo certo, professora. Tudo Tá certo? lindo. Tá lindo. Um outro jeito de estudar nota longa, que eu gosto muito,
é com harmônicos. Eu já vou demonstrar aqui, também vou compartilhar aqui com vocês, que é um método super legal para quem também quer começar com esse, vou arrumar aqui. Querer começar a estudar harmônico, isso ajuda muito no som. Então, esse é um método muito legal aqui, né? Então, eu vou tocar o si bemol e eu não vou tirar o meu dedo do si bemol, né? E aí eu vou tocar com o dedo do si bemol grave, eu vou tocar o si, o fá, né? Eu vou tocar o primeiro harmônico, depois o segundo harmônico e vou descer, tá? Depois, é muito legal que ele vai usando, né, o primeiro e segundo harmônico, depois ele vai aumentando aos poucos. Então, para quem está começando aqui, é legal. E depois, que ele vai começar a misturar. Então, aqui, a gente sempre vai ficar apertando o si bemol e a gente vai fazer aqui as outras notas. Eu vou demonstrar aqui, peraí. E aí, a gente vai fazendo com o si bemol, com o si, com o dó. Esses exercícios de harmônicos, gente, é muito bom para o som também. Eu acho que é fundamental, porque em cada nota que a gente toca tem os harmônicos rolando, né? Então, isso é muito bacana de estudar separadamente, né? Eu vou fazer aqui uma propaganda, mas não é puxando o saco, mas o César Roversi, todo dia ele está fazendo lives de nota longa, e é muito legal as coisas que ele faz. Então, depois vocês procurem ele no YouTube, aí para quem quer se inteirar mais nesse assunto aqui, todo dia, durante 1 hora, ele só faz nota longa. Então, é muito legal de estimular o pessoal nessa quarentena, até para estudar e tal. Então, aconselho aí vocês procurarem ele aí no YouTube para fazer essas aulas. Então, vou seguir agora com. Então, essa foi a primeira assunto o primeiro assunto que eu começo a estudar também é de sonoridade, né? O segundo assunto que eu acho super importante, depois de você estudar a nota longa, depois que o som está tudo no lugar, o diafragma está no lugar, sua boca está no lugar, né? Claro que você vai estar super cansada, se dá uns 5 minutinhos para tomar uma água. E aí eu acho legal técnica, né? Eu acho que técnica você super precisa também, né, aplicar aí algumas coisas. E sempre, como eu falei no começo, você sempre tem que pensar em que fase você está, né? Pô, quero estudar, eu não tenho uma leitura muito boa. Estuda técnica mais voltada para leitura. Ah, eu quero pegar mais articulação, minha articulação não está legal. Então, estuda técnica voltada mais para articulação, né? Como que eu faço isso? Eu pego escala. Você tem escala maior na mão? Começa a fazer ciclos de quartas, ciclo cromático nessas escalas, né? Ciclo de tons inteiros, ciclo de. Nossa, tem uma infinidade. Inclusive, eu vou mostrar um livro que é muito legal, a abordagem dele sobre isso. Eu vou passar aqui para vocês. Para quem quer saber, o livro que eu usei agora, que eu demonstrei, chama Top Tones, tá? E o que eu vou depois, eu vou compartilhar aqui com vocês o de Patterns, que eu acho que é muito legal para estudar essas coisas de técnica também. Então, eu acho que é muito legal, em técnica, você estudar escala, né? Se você já tem isso na mão, a escala maior, menor, tudo. Então, vamos estudar um pouquinho de tríade, também eu acho super tríade, arpejos, né? Também tudo voltando nesses ciclos de quarta, cromático. Eu vou abrir aqui o livro que vocês vão entender melhor.
Eu uso bastante ele. Esse livro chama Patterns Jazz. Para quem quiser também eu posso disponibilizar, mas ele é super fácil de encontrar na internet. Então ele começa para quem, né, tá do zero ou ainda não domina muito as tríades, né? É legal porque, olha, ele faz a tríade na fundamental mesmo, ó, ele faz em dó, depois ré bemol, depois ré, né? E aí ele vai usando em vários ciclos. Então isso vai fazendo você dominar bastante as tríades, né? E depois ele vai colocar sétimas, depois lá para o final, né? Ele vai fazer com escalas também. Então, como que eu aplico esses exercícios? Deixa eu pegar aqui. Vou dar um exemplo aqui. Quero melhorar minha articulação, mas também preciso melhorar as tríades. Então, vamos tentar fazer esse estudo junto, né? Primeiro, faz sem articulação, né? Aqui está cromático, ciclo cromático. Depois que você dominou, né? Que você está conseguindo, vamos colocar articulação, né? Então, estacando todas, destacando, né? Essas duas primeiras, depois ligando as duas, ou ligando as duas primeiras, sabe? Fazer todas as possibilidades que a gente tem de articulação, né? Usando aqui as tríades e escala. É maravilhoso, gente, estudar escala e tríades assim. Isso vai até te ajudar a preparar para aquilo que a Paula falou na aula dela, né? Para você saber improvisar um pouquinho aí no choro, né? Então você tem que dominar aí também um pouquinho das tríades, né? Um pouquinho não, bastante, né, Paula? Então, esse método é super legal aqui, por exemplo, em colcheias. Você pode fazer colcheias de jazz. Quero melhorar um pouquinho mais, quero estudar um pouco mais agora a linguagem de jazz. Faz em colcheias de jazz, né? Quero fazer agora com articulação de choro. Sabe, tenta colocar esses estudos de articulação dentro do seu estudo de técnicas de escala, de tríade, tá? Porque é aquilo que eu falei na aula, quando você precisar usar aquela articulação, você já vai estar, né? Tô pronta aí para usar. Muito, muito bom. Gente, vai guardando as perguntas aí para depois. Deixa eu só. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é super legal, é você estudar essas coisas com metrônomo, né? Se colocar aí lento, né? Para a gente tocar rápido, a gente tem que tocar lento, né? Então, coloca isso, sabe? Não estou conseguindo no 60, coloca no 50, sabe? E depois você vai aumentando aí o metrônomo, tá? Senão a gente rouba o tempo, né? Tá naquela tríade fácil, vai que vai. Aí chegou numa diminuta, para. Então é super legal você estudar com metrônomo, né? Então, e você não vai aí roubar o tempo. Então, essa foi a segunda coisa que eu acho super importante você estudar. Então, coloque aí articulação nos seus estudos de escala, estuda acorde, né? Coloca isso bem nos seus estudos, que quando você for estudar improvisação, repertório, as coisas já vão estar bem mais resolvidas aí, né? E o terceiro assunto que da aula hoje é o repertório, né? Então, ó, você já estudou sonoridade, você já está com o som no lugar, já estudou técnica, o dedo agora está no lugar, a língua, a articulação está no lugar, agora a gente vai tocar o repertório, né? Aquilo que você está tá querendo tocar, eu quero tocar jazz, então, né, parte para isso. Mas antes de você tocar, eu acho que antes da gente fazer o repertório, eu acho que é muito legal a gente ouvir, né? Ouvir uma versão dessa música. Você ouvir uma versão de outro instrumento tocando essa música, eu acho super bacana. Você ouvir também, pegar outras referências de outros instrumentos, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Vocês vai aprender espanhol. Você tem que ouvir conversação,
Você tem que fazer parte do mundo, né? Desse mundo do espanhol, né? Para você começar a pegar a língua, a pronúncia, né? Você tem que ouvir bastante. É igual a Cindy, né? Thaís falou que está aprendendo português. Então, tem que ficar no meio, tem que viver, né, o português para você começar a dominar, né? Então, eu acho que é isso no repertório. Eu tô nessa fase de estudar mais música brasileira, então eu estou ouvindo bastante. Então, eu estou decorando o Alto Plágio do Cachimbinho. Então, eu vou ouvir todo mundo, né? Eu sempre coloco o Proveta primeiro para ver a versão dele, que ele é incrível. Assim, então eu sempre vou ouvir as versões, vou ouvir o próprio cachimbinho. Então, eu acho muito legal você ouvir, né? Entrar nesse universo dessa música que você quer tocar, né? E ouvir o estilo, né? Não só daquela música, mas vou ouvir choro, não vou ouvir só o Alto Plágio do Cachimbinho, eu vou ouvir muita coisa, vou ouvir o estilo de choro, o pessoal que começou no choro lá atrás, o pessoal que está de agora. A gente tem que mergulhar nisso, né? E é muito assim. Eu acho que ouvir é a melhor coisa, né? Tem que ouvir bastante. E aí eu acho que vai. Agora eu vou pegar, já ouvi bastante, estou nesse. Eu acho que ouvir também até te ajuda a decorar a música, né? A música fica aqui, né? E aí quando você vai tocar no instrumento, a coisa está fluindo mais. E aí quando você vai tocar essa música, olha os trechos que estão mais difíceis, né? Tenta. Pô, eu sei que aqui eu erro sempre, nesse compasso 30. Então, eu vou começar aonde está o meu problema. Então, eu sempre começo dos problemas. Então, tem uma música da Jasmine que eu estou enroscando num trecho. Então, eu já vou nesse trecho que eu estou enroscando para poder limpar, para depois tocar a música inteira, para depois, né? Então, eu acho que é legal colocar o metrônomo também nessas frases que estão um pouquinho enroscadas aí. Então, eu acho muito legal você ir primeiro, né, no problema, né? Quando você for tocar, você está tocando a música ali, passou o problema, pô, chegou no fim, aí não lembra onde que está o problema. Então, acho legal você pegar aonde estão os seus problemas na música e para começar a trabalhar isso. Tá bom? E uma última coisa, acho que para fechar aí, é você gravar você tocando. Eu acho que é fundamental você ouvir. Porque às vezes você fala assim, nossa, está muito ruim, eu estou tocando muito ruim. Aí você vai ouvir, está super legal, né? Você acha que está arrasando, aí na hora que você coloca a gravação, você fala, pelo amor de Deus, deixa eu estudar isso aqui. Então, eu acho muito legal. Você vê o que você está errando, né? Eu lembro que na minha aula na faculdade, o Vitor colocava muito. Ele gravava muito vídeo, né? Eu não gosto muito de gravar vídeo, mas ele colocava muito vídeo. E eu via como eu tocava torta, sabe? Às vezes você está tocando, você nem está prestando atenção se você está torta, como você está. O meu pé ficava para dentro, eu ficava meio torta. E aí ele fala, bom, vou gravar para você se ver tocando, olha ali. Então, aí na hora de tocar, eu lembrava que, não, preciso ficar reta aqui, arrumar o pé, né? E eu acho que é super legal você gravar, assim, você tocando, é uma experiência muito boa. Então, eu recomendo aí. Então, eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Vamos lá. Vamos ver aqui, professora, deixa eu ver como é que tá, meninas aí, Paula. Thaís, Oi. por enquanto aqui no Zoom não tem, no YouTube também não tem, acho que perguntas, mas eu posso perguntar, já que é uma coisa que tem, acho que gente que tem um pouco de dúvida. Eu escrevi aqui o método do Rascher, que você falou, do Top Tones. Eu escrevi aqui o nome porque é um método importante que você falou, dos harmônicos. Aí depois, logo em seguida, quando você falou da técnica, aquele das tríades, é o patterns, mas eu não ouvi de quem que era esse método de patterns. Então, se você puder me falar, eu ponho aqui no chat. Deixa eu ver aqui de quem que é, que eu não lembro. É Patterns for Jazz? Eu vou olhar aqui. É do... Será que é do... Jerry Cocker. Jerry Cocker.
Isso. É com 2 Os? Eu não lembro. Não, é Coker. Jerry Cocker. Então, é isso, sabe? Eu acho que você fazendo essas três pilares, né? Não sei, essas três atividades aí no seu estudo, eu acho que você vai estar com um som muito bom aí para tocar. Se você está começando, você vai ter um sonzão aí. E para quem está no intermediário, avançado, sabe que tem que estudar isso, que não tem jeito, não tem escapatória, né? E eu acho que isso tem que estar na sua rotina, né? Você tem que estudar todo dia isso, você tem que fazer isso como uma rotina. Então, rotina, como eu falei no começo, foi o que me ajudou a focar, sabe? Porque ficava tudo muito espalhado. Então, eu acho que você ter uma rotina e tipo, agora, quero estudar música brasileira. É o norte, né? Você está aí focando o que você quer, né? Ô, Thaís, eu tenho uma pergunta. Oi, diga. Mayara aqui. Você falou de rotina, é muito importante, concordo com você, mas a dúvida é, sei lá, a gente vai ter você tem 1 hora por dia. Como que você se organiza, né? Fugiu da sua rotina. Como que você se organiza para estudar o repertório, a técnica e a sonoridade, que foi essas 3 coisas que você falou aqui pra gente. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 1 hora, né? Isso acontece bastante, gente, né? Mãe, né? Doida, o Theo não dorme, e aí tem. Anderson vai trabalhar, tem ninguém para ficar com o Theo. Isso acontece bastante. Tem 1 hora para estudar. Então, eu vou fazer 10 minutinhos de nota longa. Eu acho que isso é importante, que eu esqueci de falar, ainda bem que você falou, Maiara. Eu acho que assim, é legal você estudar pouco, mas você estudar tudo que você tem que estudar, do que você, não, hoje não vai dar, vou deixar para amanhã, aí amanhã já não vai dar tempo de estudar o que você estudou ontem. Eu acho que é legal você estudar sempre um pouquinho. Então, vou fazer 10 minutos de nota longa, vou fazer 20 de técnica, e agora, repertório, que é o que eu estou querendo focar mais, aí eu fico mais meia hora, né? Então, eu acho que é legal. Que eu estou focando mais? Então, estou focando mais em técnica. Então, vou falar meia hora e deixar 20 minutos para o repertório. Então, eu acho que é legal, nem que você pegar um pouquinho por dia, mas eu acho que esse pouquinho é muito legal, você está tendo contato, né, todo dia, e isso vai fluindo depois nos dias, assim. Eu respondi? Para entender. A outra questão, você falou da articulação, isso é realmente muito cabuloso, né? Que tá pegando. Você tá estudando mais direcionado para o choro, a articulação do choro ou da música brasileira instrumental no geral? E qual é a sua dificuldade? O que você está fazendo para conseguir, né, alinhar essas coisas? Então, eu estou fazendo agora voltada mais para o choro mesmo. E, gente, o César é meio doido. Se ele estiver vendo isso, ele vai rir. E a gente está passando uma articulação muito doida. Então, o que eu estou fazendo? A gente está pegando o quê? Semínimas, assim, sabe? Uma por uma, para entender a língua, o movimento que a língua tem que fazer. Então, eu estou estudando muito devagar para entender as 3 posições que eu tenho que tocar na hora do choro, né? Então, eu acho que para resolver isso é tocar devagar, né? Eu tenho que tocar devagar, coloco o metrônomo lá, faço um cromatismo também. A gente tem um exercício que a gente faz do sustenido, ré, e que é essa articulação das 3 partes da língua. Então, eu acho que a primeira coisa é você estudar devagar para arrumar, né? Qual que era a outra? Desculpa a pergunta, Mayara. Acredito que era essa mesmo, da articulação, como que estava sendo isso daí, se era só no choro, se você estava estudando outra coisa, outra vertente da música brasileira popular, não. Mas aí você falou que é mais. Eu fazia outra articulação, assim, que dá certo também, mas acho que fica muito duro o choro. E o choro tem que ter aquela malandragem para tocar, né? E esse movimento da língua que a gente está fazendo, está resolvendo muito isso, assim.
Então, e é muito difícil. Então, eu estou estudando bem devagar, gente. Começando com semínima, depois a gente faz colcheia, depois semicolcheia, né? Então, tá... E aí, depois tem as cadências. Tô doida, gente. E, professor, uma coisa que eu estava pensando aqui, te ouvindo, né, que você falou dessa questão de pouco tempo, de estudo, do estudo com notas longas e tal. Acho que essa questão da presença, né, ela é bem importante, né? Porque não adianta nada você ficar 2 horas estudando, pensando em milhares de coisas. Às vezes, estudar 1 hora, mas com um estado de presença ali, né? Não é, professora? Sim, eficiente, né? É um estudo eficiente. Ah, a pessoa estudar 6 horas lá, né? Eu acho que você tem que ter consciência do que você está tocando nessa 1 hora. Eu acho que assim, a pessoa que está estudando 6 horas, que não tem consciência do que está fazendo, ela não desenvolve como a pessoa que tem consciência fazendo 1 hora, sabe? Eu acho que você tem que estar todo dia ali e consciente, né? Aí aproveitar esse tempo que você tem. Posso perguntar Thaís, aqui? aqui um Claro. pouquinho. Thaís, Oi. no chat do YouTube tem uma pessoa que é o Kleber que está perguntando uma coisa para você. Ele fala que ele estuda há menos de um ano, mas como ele já toca violão há muitos anos, ele fica meio atropelado no estudo. Aí ele pergunta quanto tempo de técnica básica para um iniciante. Quanto tempo? Então, depende muito. Bom, está no início, então você vai estudar a escala, então, né? Que eu acho que é a escala maior. Né? Acho legal. Eu acho que a Ele é iniciante, né? Ele é iniciante. iniciante. Então começa nas escalas maiores, que eu acho que é o básico, né? E assim, é muito importante o que eu falei no começo da aula. Quanto tempo você tem para estudar, né? Você tem 1 hora, né? Então, e você quer pegar mais essa técnica, então deixa um pouquinho mais de tempo aí para você estudar essa técnica, uns 20 minutos, a meia hora, né? Acho legal. E assim, e foi o que a Pri falou também, e consciente daquilo que você está fazendo, né? Estuda a escala com articulações aí com diferentes articulações, né? Isso vai te ajudar muito, mas eu acho que é muito o que você quer, né? Se está precisando mais de técnica, então foca aí um pouquinho mais de tempo na sua técnica. Eu acho que era isso. Ele já falou um pouco uma outra coisa mas era mais comentário mesmo. Era mais comentário. Marta? Oi, Thaís. Eu Oi, queria. Marta. Você já respondeu uma parte da pergunta, a minha dúvida, mas eu queria saber assim, nos trechos que de repertório que você considera que são difíceis, como é que você trabalha eles? Pega o met... Opa, vazou alguma coisinha. É, Oi, tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, voltou agora, voltou. Obrigada. Como que eu faço, Marta? Eu pego aquele trecho e eu estudo bem lento com o metrônomo, né? Então, eu pego o primeiro tempo do compasso, 2/4, eu pego aquele primeiro tempo, tá rolando. Aí vou colocar o segundo tempo, não tá rolando. Então, vou diminuir o metrônomo. Eu acho que é muito importante o estudo com o metrônomo, né? E eu acho que, assim, se tá muito cabeludo o negócio, então vamos solfejar antes. Acho muito legal. Eu tenho esse hábito, assim, às vezes estou em algum lugar, eu vou ler à primeira vista. Então, eu já abro a partitura, eu já sei onde eu vou enroscar. A gente sabe, né? A gente olha a parte e fala, ali vai dar problema. Então, eu olho assim, não, é aqui. Então, eu já vou dando uma olhada, eu já vou solfejando, né? Eu não pego o sax, já vou tentar tocar, sabe? Antes, eu já começar ali solfejando na cabeça para depois pegar o saxofone, né? Mas esses trechos, por exemplo, da Jasmine, que eu vou estudar, sempre metrônomo lá embaixo, bem lento, e depois eu vou aumentando. Depois eu vou aumentando até chegar no andamento que eu tenho que estar tocando. Legal, tá aí. Chegou mais uma pergunta aqui da Ingrid. Ingrid Santos.
Thaís, você estuda leitura à primeira vista? Se sim, quais materiais você usa para esse estudo? Você, né, pegando o gancho aí do que você acabou de falar, né? Ah, verdade. Legal. Então, eu já estudei bastante, agora eu não estou estudando muito isso, né? Como eu falei, são fases, assim, né? E aí eu estou priorizando outras coisas, mas já estudei sim. E como que eu fazia? Metrônomo. E eu pegava, sei lá, pegava um livro, assim, closé, sabe? Assim, abria e lia, pegava o metrônomo, 3, 4 e vai embora. Vai lendo, sabe? Assim, e mesmo você enroscando, não para. É leitura à primeira vista. Imagina que você está numa banda, né? Tá na Jasmine, você não pode parar, né? Então, vai embora com o metrônomo. Né? Então, eu acho legal. Põe o metrônomo no andamento que é possível, né? Não vai colocar no andamento muito rápido. Mas, e vai estudando, sabe? Coloca método, tipo, closé, pega o livro do Pixinguinha, algum outro livro, sabe? Coloca o metrônomo, vai tentando, junto com o metrônomo, lendo, assim, né? Acho que é legal você não parar, né? Você ir até o final, e aí depois você fazer uma segunda leitura, você vai ver que já vai melhorando, né? Eu acho que é legal umas 2 leituras, depois já parte para outra, que aí já não é leitura à primeira vista, né? Já é a terceira vista. Então, acho legal, já vai para outra música 2 vezes, já. Então, eu acho legal isso com o estudo do metrônomo, para você não roubar o tempo para você, né? Para você manter aí as coisas no lugar. Legal, legal, professora. O MP também falou aqui que tem várias dicas legais. E aí, falando sobre metrônomo, estudar devagar e tal, ele pôs aqui filmar-se e escutar. Se você chega a fazer vídeos de você estudando, você grava os seus estudos, como que é? Sim, eu gravo mais áudio, né? Mas como eu falei lá no começo, né, lá na faculdade, eu gravei bastante porque eu tinha muito um ombro mais alto que o outro, tocando, né? E se o Vitor, que foi meu professor, né, ele não tivesse me gravado, né? Falar, Thaís, se grava. Eu acho que até hoje tá meio torta, né? Então eu acho muito legal. Ultimamente eu tenho mais gravado o áudio, né? Mas eu acho que é fundamental. Você tem que ouvir o que você tá tocando, né? Aquilo que eu falei. Você acha que tá ruim, mas quando você grava, você, pô, não tá tão ruim, né? Não. É legal. Thaís, tem Oi. uma pergunta no YouTube, de novo, do veterano aqui, de todas as aulas do Kleber, sabe? Ah, sim, o Cléber. Ele falou que ele queria saber, ele perguntou, acho que para Maiara ontem, como é que você define a palheta para você tocar, para ela ficar mais confortável para você estudar. E se você usa, que a Maiara falou da palheta sintética, e se você tem alguma dica sobre isso para os iniciantes. Legal. Então, a palheta, eu acho que você tem que comprar várias marcas, assim, tipo umas 2 de cada marca, porque eu acho que cada um tem o seu gosto para palheta, assim, né? Por exemplo, o Anderson, que é meu marido, que ele toca saxofone também, ele gosta muito da Gonzales no tenor. Eu já não acontece nada essa palheta comigo. Eu uso mais Rigotti e Van Doren Red, né? Então, e como eu descobri que eu gosto mais, foi experimentando, né? Eu acho que a Paula sabe disso, né? Sem fim, né? Essa experimentação, né, Paula? É sem fim. Individual, né? É uma coisa de gosto também, né? Não é só. Agora, aqui, vou dar meu pitaco. Como eu já vi que ele é iniciante, e ele tá falando que muitas vezes ele acha que ele tá forçando, é bem provável que ele esteja com palheta dura, né, Thaís? É. E Aí, iniciante é meio difícil. e aí eu acho legal, se está muito dura, né, você tem uma massagem que você faz, né, antes de tocar, você deixar ela num copo de água um pouquinho, depois fazer a massagem, né, que vou só demonstrar aqui rapidinho. Palheta adora massagem. Adora. Você coloca numa superfície reta e de baixo para cima, né, você vai fazendo, né, com a mão não muito
forte, mas também não muito leve, sabe? Você tem que, né, pegar um pouquinho com firmeza, assim, né? E dar uma lixadinha embaixo, né? Pegar uma lixa própria, ou lixa número 1 mesmo, de lixar a parede, a número 1. Você pegar, vai dar um exemplo aqui, faz de conta que o meu celular é a lixa, né? Você lixar um pouquinho assim, só um pouquinho, e ir experimentando, lixar, experimentando. Ah, chegou. Então, isso daí já vai te ajudar bastante, né? Mas se ela está muito pesada para você, eu aconselho a diminuir um meio aí, né? Se está usando 2,5, pega 2, está usando 2, 1,5, né? Acho legal. Acho que de perguntas eu não tô vendo mais nenhuma. YouTube também? Já. Eu também. Eu tenho uma sugestão, não sei se eu vou te falar, jogar na fogueira, Thaís, mas por que você não pode tocar alguma coisa, já que não temos perguntas? Você quer tocar alguma coisa? De repente um choro, já que você está falando do choro, ou não? Um pedacinho? Claro. Ou então um pedacinho? Porque Claro, só gosta de ouvir. Ou qualquer coisa, pode ser aquele método que você falou aí, que você acabou não exemplificando, de repente, já que temos um tempinho, né? Acho que as pessoas gostam de ouvir, de repente. Ô, gente, enquanto a Thaís procura alguma coisa que já esteja, né, pronto para tocar, tem um comentário aqui no Zoom do MP, ele fala, isso aí, experimentar, também tem um ombro mais elevado que o outro, importante criar por si só e gravar para cima do gravado. Eu tenho uma experiência um pouco no dá só para aqui para os saxofonistas iniciantes aí. Essa questão do ombro, tem pessoas que é normal, mas para mim afetou a minha escápula, a minha postura por muitos anos, né, de tocar um pouco torta. Então hoje eu estou fazendo tratamento para amenizar, porque dói. Se eu estudo mais de 3 horas num dia, começa a incomodar. Então essa questão da postura também ninguém fala muito, né, Thaís? Não, Mas é importante, só ressaltando aí da questão de gravar, é importante ter essa consciência corporal mesmo, de postura, para não ter problemas. Não, com certeza. E é legal alongar, né? Antes, você dá aquela pensada, né? Você se alongar todo, eu acho que é muito importante isso. Como eu falei no começo, né? Faz de conta que você vai jogar bola, né? Você tem que aquecer, você tem que alongar. Então, a mesma coisa do saxofone. E eu acho que é muito importante, uma coisa que me ajudou para quem tem dores nas costas, para quem tem ombro torto, igual eu tenho, musculação. Musculação me ajudou muito, né? Tanto que eu peguei gosto pela coisa, mas me ajudou muito. Eu comecei a fazer musculação não só pela estética, mas foi por conta do saxofone, né? Porque eu tenho 1,54 m e toco tenor, né? Então vocês imaginam a força que eu tenho que fazer para tocar o tenor. Então eu recomendo musculação aí, porque é muito bom, né, para fortalecer. E teve também, gente, uma aula incrível da nossa querida Fabrícia, falando exatamente sobre isso, sobre essa questão corporal, né? Então, assim que os vídeos estiverem disponíveis no YouTube, corram lá para ver, porque a aula dela foi maravilhosa, ela deu vários toques falando sobre isso, inclusive a técnica Alexander, né? Então, tem um material bem interessante. Depois cheguem junto lá no canal do YouTube da Jasmines. Thaís, manda ver. Canjinha para nós. Eu vou tocar só um A do show. Como eu falei, o alto plágio, né, que eu tô tocando aí, que eu tô decorando. Vamos ver se eu tô decorando certo, hein? Jogaram na fogueira aí, vamos lá. Se errar, ninguém vai saber também, porque ninguém conhece muito esse choro. Fica tranquilo. Curte o som.
Tá lindo, professora. Tá lindo, tá lindo. Bem, então é isso. Eu vou desativar o som aqui para todo mundo bater palma aí para a professora. Vamos lá, todo mundo ativa seu som aí. Viva! Obrigada, gente. Obrigada. Linda aula, linda aula. Obrigada, Thais. Queria agradecer a presença de todos, tá? Tanto aqui pelo Zoom como pelo YouTube. E também, assim, esse projeto, esse Festival das Lives continua até dia 28, tá? Amanhã, no mesmo horário, teremos como professora a nossa queridíssima Laís Franquinelli, que toca clarinete, e o tema da aula é o clarinete e técnicas de estudo. Então, cheguem junto, gente, amanhã, a partir das 7. Depois de amanhã vai ter outra live depois, e no domingão, né, a gente fecha com uma experiência de produção e criação de música em grupo com todas as jazzmins aqui dispostas a conversar com vocês. Então, divulguem, tá? Compartilhem aí com os amigos. Muito agradecida. E, Thaís, parabéns, que aula linda, incrível, muito agradecida, linda aula. Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação de todos. É isso aí, gente. Até amanhã.